Boa noite, irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, derramando a sua graça, o seu poder sobre a nossa vida, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, nesta noite, compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com todos os irmãos e também fazermos, neste momento, um momento de culto, de adoração, de glorificação ao nome excelso do nosso santo e glorioso Deus. Convido aos irmãos nesse momento que peguem as suas Bíblias, que se coloquem juntamente com as suas famílias, se reúnam em torno do celular, do computador, neste momento, e fazer um momento de culto, um culto familiar. Um culto que, apesar de não estarmos no templo, na igreja, mas estamos na presença de Deus para honrá-lo, para glorificá-lo e para oferecer o melhor do nosso serviço espiritual para o nosso Deus. E neste momento, para nós iniciarmos, gostaria de ler a palavra do nosso Deus no Salmo de número 37, do verso 5 ao verso de número 8, diz assim a palavra do nosso Deus: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. Vamos orar neste momento, pedindo a orientação do nosso Deus para a mensagem que faremos a seguir. Oremos. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti porque permites que nós estejamos na Tua presença, mesmo longe da nossa igreja, mesmo longe da presença dos nossos irmãos, mas estamos perto do Senhor e perto virtualmente dos nossos irmãos que nos acompanham por meio desta transmissão. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos abençoando e também falando aos nossos corações por meio da Tua santa e bendita palavra. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e conduz-nos, Senhor, a um caminho de santidade que glorifique e exalte o Teu santo e bendito nome. Livra-nos, Senhor, de todo mal e guarda-nos com a Tua graça, com o Teu poder. E agora, Senhor, orienta-nos com a Tua palavra, ensina-nos como viver de uma maneira que agrade e faça a vontade do Senhor na nossa vida. Essa, Senhor, é a nossa oração. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da Sua palavra. Nós nos colocamos em oração diante do Senhor para que Ele nos fortaleça e nos abençoe para que possamos distinguir e discernir a palavra do Senhor. E neste momento eu convido a cada um dos irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 ao verso de número 25. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis
que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. Meus irmãos, nós encontramos aqui na vida de José algo extremamente complicado. E podemos observar como José, ele enfrentou uma crise que ele estava passando. Um problema muito sério que estava sendo gerado na sua vida. Que problema era este? Ele estava noivo de Maria, não mais de acordo com o costume da época, eles não tiveram nenhum tipo de relação, e Maria se encontra grávida. Como isso aconteceu? Como processar uma gravidez espiritual? Como que isso poderia acontecer? José sabia que se ele denunciasse Maria, ela poderia ser apedrejada. Ele poderia dar também carta de divórcio. Ele poderia infamar o nome de Maria diante da sociedade e assim lavar a sua honra. Mas naquele momento, José, ele queria abandonar Maria. E queria abandoná-la para que ele não levasse o peso da vergonha, mas também não queria que a mulher que ele amava fosse também prejudicada. Então ele pensou em simplesmente abandoná-la e deixá-la. Talvez era isto o que estava passando. Mas, irmãos, o ponto que eu quero destacar é que havia um grande problema. Um problema a ser resolvido, um problema a ser enfrentado, uma dificuldade que outra pessoa não poderia enfrentar senão José. Quantos problemas nós temos também na nossa vida? Quantas situações nós passamos pelas quais ninguém pode tomar as decisões por nós mesmos? E como fazer? Em alguns casos, algumas pessoas se desesperam e tomam decisões precipitadas, sem meditar, sem pensar e agem pelo impulso. Nós sabemos que agir por impulso não é aquilo que um crente, alguém transformado, realmente deva fazer. E nós vemos aqui algumas ações que José tomou e que pode também servir e que serve também para orientar-nos em como tomar as decisões diante das crises, dos problemas que também nós enfrentamos no nosso dia a dia. E é sobre essas ações que José teve e que nós também devemos ter para agirmos, termos uma ação de acordo com a vontade de Deus diante das crises, diante dos problemas que nós vivemos. Quais são essas ações? A primeira ação que nós encontramos aqui de José se encontra lá no verso de número 20, que diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
Uma das coisas que nós observamos é que José, ele estava ponderando sobre estas coisas. Ele não agiu por impulso, mas ele ponderou. A palavra aqui utilizada para ponderar, ela significa meditar, pensar sobre algo, ter alguma considerar efetivamente sobre o assunto. Uma das coisas que nós observamos é que José estava considerando o que fazer, como fazer, a melhor forma de agir diante dos problemas e diante da dificuldade que ele estava tendo naquele momento. É importante, irmãos, que nós também, diante das dificuldades, dos problemas, consideremos qual é a melhor saída, qual é a melhor ação que nós devemos tomar sempre na nossa vida. José, ele pensou em romper secretamente com Maria para que ela não fosse julgada, para que ela não fosse envergonhada, para que ela não fosse apedrejada. Talvez todas essas situações ele colocou diante de si, colocou diante de Deus. Ele estava pensando. Meus irmãos, quantas vezes nós tomamos ações ou nós agimos irrefletidamente e isso só prejudica a nossa vida? Faz com que nós tenhamos atitudes ruins, um comportamento que não agrada a Deus e nem as pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes não refletimos, não paramos, não damos alguns minutos para pensarmos, mas queremos fazer no afã, no calor daquilo, da situação. Nós observamos que um coração que anda segundo a vontade de Deus, uma pessoa que está realmente disposta a fazer a vontade de Deus, ela analisará da melhor forma as situações. Ela fará o quê? Ela vai ponderar o melhor caminho a ser tomado. É isto o que realmente nos diz o texto que nós lemos no início do Salmo de número 37, do verso 5 ao 8. Lá, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele diz lá no verso 8: não deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Ou seja, nos dá uma orientação para vivermos de uma maneira adequada, para agirmos não com ira, não com raiva, não com o impulso das nossas vontades, mas controlarmos. E o autocontrole também é um fruto do Espírito. E é justamente isto que se espera de pessoas transformadas, regeneradas pelo Espírito Santo, que sejam capazes de controlar-se a si mesmo, de manter um padrão de vida que glorifique e exalte a Deus, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias à nossa vontade. Pondera nessas coisas, pensa, cuida, não se deixe levar pelo calor do momento, mas quando você tiver que enfrentar alguma crise, algum problema, algum momento difícil, pense, busque a orientação de Deus, busque a oração, coloque diante de Deus e reflita bem antes de qualquer atitude. Nós vemos José também tendo uma outra atitude, e uma atitude muito interessante que ele faz, que é ouvir e atender a voz de Deus. No momento de crise, em momentos de problemas, que
José estava passando, ele ouve e atende a voz de Deus. Lá no verso de número 20 ainda diz assim: enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós observamos aqui José ouvindo a voz do Senhor, mesmo que aparecendo a ele por meio de sonho, ele ouve a voz do Senhor e quando despertado, ele não estava mais disposto a seguir com os seus planos, com as suas intenções, mas ele está disposto a obedecer a Deus. Meus irmãos, olha como que é importante isto. Você ouvir a palavra de Deus, você receber a palavra de Deus e depois você mudar os seus planos para colocar os planos de Deus acima, em primeiro lugar, do que os seus próprios planos. Foi isso o que José fez. Quando confrontado com a palavra de Deus, ele renuncia a si mesmo e coloca Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus, ele compreende a palavra de Deus e a obedece. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não querem obedecê-la. Sabem que o que farão está contrário à vontade de Deus, mas mesmo assim continuam a fazer. Quando confrontadas com a palavra de Deus, elas desprezam o que Deus diz para seguir o que o seu coração diz. É isso que muitas pessoas fazem. E algumas argumentam dizendo: você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que é melhor para mim. A Bíblia não entende o que eu estou passando agora. Isso não é para mim. Isso serviu para outra pessoa e talvez sirva para outras pessoas em situações diferentes. Mas para mim agora não. O que nós encontramos e sabemos, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é boa realmente para nos orientar, para nos corrigir, para nos conduzir em toda a justiça e na verdade de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta e que nos conduz ao bom caminho. É a palavra de Deus que faz com que todas as coisas, quando nós a obedecemos, conduzam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus e quando nós demonstramos o nosso amor pela palavra do Senhor, estamos andando num caminho que nos conduzirá a todo o bem que Deus tem proposto para os seus filhos. Qual é o melhor caminho? É a vontade de Deus. É obedecer ao Senhor sobre todas as coisas. Nos momentos de aflição, o que nós precisamos fazer? É intensificar o nosso relacionamento com Deus. Ouvir a sua palavra. Abrir o nosso coração para a palavra de Deus e obedecê-lo em todas as circunstâncias. Compreender qual é a vontade de Deus somente pela palavra do Senhor. E quando eu digo palavra do Senhor, estou falando realmente da Bíblia Sagrada. Não falo aqui do que alguém possa dizer. Não estou falando aqui de revelações, como alguém pode dizer: Deus me falou isso, Deus me revelou aquilo. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E é ela que é suficiente para nos orientar em toda situação, em toda circunstância da nossa vida. É por ela que nós vivemos e é por ela que Deus domina o nosso coração para a obediência verdadeira. O que José fez? José ouviu a voz de Deus. Depois de ouvir, não havia mais temor, não havia mais incompreensão,
não havia mais dúvidas, mas havia sim a certeza de obedecer a Deus em primeiro lugar, obedecer a Deus sob toda e qualquer circunstância e fazer a vontade de Deus para que o próprio Deus seja glorificado pela vida de José. Meus irmãos, nós vemos uma terceira ação de José que nós devemos observar, que é lá no verso 24 e 25, que diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele recebeu sua mulher. Ele prosseguiu conforme a orientação de Deus. Isso é importante realizarmos na nossa vida. É fazer o que deve ser feito. É agir com sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E demonstramos o nosso temor ao Senhor quando obedecemos a sua palavra, quando seguimos as suas orientações, quando nos colocamos diante dele para viver obedientemente e para que o seu nome seja glorificado, para que a sua vontade seja cumprida, acima dos nossos próprios desejos. José, ele recebe a sua mulher. Ele não recebe-a com dúvidas, ele não a recebe com desdém, ele não a recebe como quem tem obrigação de fazê-lo, mas ele recebe porque ele a ama. Ele recebe porque ele compreendeu o plano de Deus na vida da sua esposa. Ele a recebe porque é esta a orientação de Deus e não há dúvidas. Há um amor que cresce, que se desenvolve e que germina cada vez mais no coração deles. E aqui, quando diz recebe, não quer dizer que é apenas um casamento, mas podemos dizer que toda a cerimônia foi realizada, como mandava o figurino da época em que eles viviam. E ele fez isso porque obedeceu ao Senhor, prosseguiu a sua vida da melhor forma possível, que é de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, como que isso foi possível para José? E como que isso seria possível para nós? Como que nós podemos enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, da mesma forma como José? Talvez e com certeza os nossos problemas são diferentes de José. Mas todos os problemas dá para seguir os mesmos princípios. Mas como podemos seguir esses princípios que José seguiu? Só há uma forma. E esta forma nós encontramos lá no verso de número 19, que diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Só podemos viver de acordo com a vontade de Deus, ponderando, ouvindo a voz de Deus e prosseguindo conforme a orientação de Deus, quando somos justos, quando fomos por Deus transformados, quando recebemos de Deus a justificação, quando houve na nossa vida uma transformação esta que impede que os nossos desejos se sobressaiam à vontade de Deus sobre a nossa vida. Somente aqueles que foram transformados, que foram regenerados, que foram guiados pelo Espírito Santo, são capazes de fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade e não sabe como agir, guie-se, pondere, oriente-se pela palavra de Deus e cumpra e siga aquilo que Deus orienta.
É dessa forma que os transformados, os regenerados, os nascidos de novo, eles agem diante do Senhor. E somente tem um novo nascimento aqueles que são de Deus, aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos viver uma vida que glorifique a Deus, superando as nossas crises, as nossas dificuldades e os nossos problemas, confiando unicamente no Senhor e na sua palavra. Que Deus esteja assim nos abençoando e fortalecendo-nos para um viver que glorifique, exalte e dignifique o nome excelso do nosso Deus. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar neste momento e logo após receber a bênção. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti porque Tu és um Deus grande, um Deus santo, um Deus poderoso, que nos orienta da melhor forma para que as crises que nós vivemos, não sejam maiores do que as soluções que o Senhor nos dá, por meio da Tua palavra, por meio do Teu agir no nosso coração e na nossa vida. Que nós, Senhor, sejamos sensíveis à Tua palavra, ao Teu querer, para vivermos em conformidade com o que o Senhor quer e assim possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e exaltá-lo e glorificá-lo acima de todas as outras coisas. Tira, Senhor, de nós o impulso de agirmos sem refletir, o impulso de agirmos sem a Tua orientação, e que nós possamos colocar-nos diante de Ti, prontos para ouvirmos a Tua voz e obedecê-la sobre todas as coisas. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Santo Espírito esteja com a igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo com a sua palavra. Amém. Agradeço a todos que participaram conosco, que ouviram a palavra de Deus, que vão também compartilhar essa palavra para que ela alcance outras pessoas para a glória do nosso Deus. Amém. Que Deus esteja nos abençoando.